Movimento Filosófico. A partir de agora, no Movimento Cultural, nós temos o prazer, mas prazer mesmo, a alegria de conversar por telefone com o escritor, professor, membro da Academia Pernambucana de Letras, nosso querido Lucilo Varejão Neto. Professor Lucilo, boa noite. Boa noite, o prazer é todo nosso. Eu sou um admirador aí do seu programa e isso é o que importa. Opa, professor, mas que legal. Está sempre bem informado. Opa, mas que bom. E para tocar sobre tema tão relevante que é a obra do filósofo Albert Camus. Lançamento do livro Albert Camus, Humanismo e Política. Eu queria que o senhor falasse para a gente, óbvio, diante de uma obra tão densa que o senhor já possui, né? Quando pinta a vontade, quando se origina a vontade de falar de Camus, professor Lucilo? Olhe, eu desde a minha vida de acadêmico, de universitário, ou mesmo antes de vestibular, eu já era um leitor, não é, da literatura francesa. Não é? Meu pai foi um dos fundadores da Universidade Federal, então nós tínhamos em casa uma biblioteca imensa e eu sempre li esses grandes autores. E todos aqueles autores que dizem respeito à condição humana, ao homem, não é? ao respeito que deve se ter ao indivíduo, ao cidadão, isso tudo sempre me interessou. Então são leituras que eu venho fazendo, não é? Há mais de 50 anos. Professor Lucilo, qual a importância de Albert Camus, não só para o mundo da filosofia, como também para o mundo acadêmico e o mundo em geral, professor? Veja, Albert Camus é hoje um dos autores mais lidos no mundo. Mais lidos no mundo e também muito estudado nas universidades, principalmente nas universidades francesas, não é? Com defesa de teses e trabalhos os mais diversos. Se você olhar a editora Gallimard, não é? Você vai ver que as obras todas de Camus estão lá e cada ano se renovam com novas edições. Quer dizer, é um desses autores mais lidos. E qual é a importância de Camus? Bom, Camus é o mestre do absurdo. O que é que a gente pode entender por absurdo? Veja, todos nós, eu, você, os nossos ouvintes, estão sempre se preocupando com indagações sobre a vida, como, para quê, por quê, de onde vim, para onde vou, não é? Quer dizer, e o medo da morte, essa coisa toda. Sim. E, no entanto, você se questiona, mas não existe nenhuma resposta lúcida que possa satisfazer a necessidade da sua resposta. Quer dizer, o homem está sempre interessado em indagar, mas o mundo não responde. Então, essa filosofia do absurdo, ela nasce desse confronto que tem entre o homem e o mundo. O homem pergunta, ele apela ao mundo a resposta, mas o mundo é silencioso. Você veja, agora mesmo uma desgraceira que houve com essa Covid, não é? Quantas pessoas perderam o país, você então se questiona, mas por quê? Como? Uma simples gripe, entre aspas, não é? E dizimou milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, são coisas que não têm justificativa. O mundo é muito belo, como Camus dizia, não é? Você tem uma natureza, você tem um mar, você tem um sol, você tem as flores, você tem os bons amigos, e, no entanto, acontecem coisas que são inexplicáveis. Não é? São inexplicáveis. Professor Lucilo. Então, quer dizer, Camus, diante dessa filosofia, então, é um dos autores discutidos e mais lidos. E aí o seguinte, Camus falece em 4 de janeiro de 60, na França. Exato. Estamos em 2023, são 63 anos. A gente pode dizer que Camus está atual, professor? Olhe, esse tipo de questionamento, esse vem desde os gregos. Desde os gregos. Sim. Quer dizer, e hoje, eu acho que também tem questões desse tipo. Sim. Que às vezes se pergunta e não tem resposta. E Camus, nós estamos este ano
festejando os 110 anos de nascimento. Camus nasceu em 1913. Daí, nós estamos exatamente lançando esta obra e fazendo uma palestra lá no auditório da Academia para festejar este nascimento e que são os 110 anos. Quer dizer, Camus era um escritor, a Argélia era uma colônia francesa, era uma colônia. E ele, Camus, era filho de francês. Então, Camus nasceu na Argélia, mas era francês, porque, na realidade, a Argélia era um prolongamento, não é? É como você diz, você nasceu em Fernando Noronha, noronhense. Não, ele, enquanto Noronha não foi independente, é território brasileiro. Quer dizer, então, Camus acumulava essas duas nacionalidades, não é? A francesa e a argelina. Agora, como você sabe, toda colonização é muito cruel. Então, você tinha diversos tipos, diversas castas de gente, né? Você tinha o francês proprietário, colonizador, você tinha os ricos argelinos e você tinha 80% da população argelina analfabeta, miserável, comendo raízes, não é? Sem água potável, sem esgoto, sem habitação. Quer dizer, então, são esses contrastes que existem, não é? E que vamos encontrar tudo isso dentro da obra de Camus. Não é? E com a natureza belíssima, a natureza do mar Mediterrâneo. Não é? Camus tem obras que ele cita isso e que é uma coisa extraordinária. Professor, de que forma o senhor discorre o livro? Como o senhor começa a sua introdução, o desenvolvimento, a conclusão? Queria que o senhor ficasse à vontade para falar sobre a obra. Olha, essa obra, ela tem um apanhado geral eu não digo de toda, mas pelo menos de 80% da obra de Camus. Não é? Quer dizer, as coisas essenciais. Quer dizer, então suas obras mais essenciais, principalmente as que cuidam, não é, da questão do absurdo, não é? Que um dos livros mais interessantes sobre isso é exatamente O Estrangeiro. E você tem A Peste e você tem um outro, Calígula. Não é? Então, três livros fundamentais para quem quer entender Camus. Além disso, Camus deixou, não é, uma série de peças de teatro. E peças algumas que retratam até essa crise toda existencial. Você veja o seguinte, uma das coisas interessantes que Camus demonstra é que as pessoas não devem nunca brincar com a vida. Quer dizer, você quando às vezes sem querer você solta uma graça, uma brincadeira com alguém, e lá na esquina aquela brincadeira às vezes torna-se uma situação muito desagradável. Não é? Porque, por exemplo, tem um personagem de Camus, por exemplo, que encontrou um recorte de jornal embaixo de um colchão de hotel, que contava a história de um homem que morava numa região da França muito pobre, não é? Do interior, e a mãe era dona de um hotelzinho, de uma pousada, e eles viviam miseravelmente. Era a mãe, ele e a irmã. Então, quando ele parte, não é, para Paris, para poder ganhar a vida, trabalhar na capital, e quando fosse rico, voltaria para tirar a mãe e a irmã daquela miséria. A irmã todo dia falava, meu sonho é morar à beira-mar, um dia eu serei feliz, um dia sairei dessa miséria. E os anos se passam, e um dia esse viajante volta à pousada da família e reserva um quarto, mete a mão no bolso, tira um pacote imenso de dinheiro. A dona da pousada, que era a mãe com a irmã, olham aquilo, mas não reconheceram ele. E dizem então, puxa, hospedaram o sujeito no quarto e depois disseram, bom, chegou a nossa felicidade. A gente dá cabo desse camarada e com esse dinheiro nós vamos ser felizes. Durante a madrugada, elas assassinam o viajante e quando estão remexendo nas carteiras, descobrem a identidade, era o irmão que tinha partido para procurar. Quer dizer, ele foi fazer uma surpresa, foi fazer uma brincadeira. E quando o sujeito brinca com a vida, então você veja, os resultados são sempre assim. Quer dizer, então a gente aprende muito na obra de Camus, muito.
muito. Porque Camus cuida do homem, da vivência, do relacionamento. Por exemplo, Camus foi um crítico terrível, não é? De regimes totalitários. O nazismo, Camus trabalhou como resistente, não é? Em um jornal chamado Combate, em que diariamente ele condenava exatamente aqueles fuzilamentos em massa que se fazia dos franceses. Camus condenou, por exemplo, a invasão soviética de Berlim, da Hungria, não é? Como hoje eu acho que ele condenaria essa questão da Ucrânia, sim, porque a guerra não está destruindo pontos estratégicos, está destruindo famílias, pessoas, atingindo residências. E isso é realmente, não tem lógica, uma política onde você mata as pessoas. Uhum. Não é? Professor não Lucílio, tem lógica. Sim, é verdade. Então é um autor realmente muito atual, que você lê com imenso prazer, e quando você acaba a sua leitura, você vai se questionar, não é, sobre essa vida que nos cerca, que é cheia dessa miséria, dessa contradição, dessa coisa, não é? Quando tudo podia ser, não é, uma vida muito mais tranquila, mais agradável, de melhor convivência. Mas o egoísmo é tão grande que o pessoal só olha para o seu umbigo, amealha riquezas e riquezas, e no dia que morre não leva nenhum relógio para a morada da paz. É verdade. Professor Lucílio, para quem acha que Camus está muito longe, viveu na França, nasceu na Argélia, morreu na França, Camus esteve aqui em Recife também, né, professor? Ah, esteve. Ele foi Eles chamavam o Recife de Florença dos Trópicos, não é? Devido às igrejas barrocas. Ele visitou Olinda, ele visitou o convento de São Francisco, da Rua do Imperador, ele visitou diversos pontos aqui e ficou encantadíssimo. Não é? Ele foi ao Rio de Janeiro, ele só não gostou da imagem do Cristo Redentor, não é? Ele achou aquela coisa de cimento horrível, etc. e tal, mas é um sujeito que fez uma viagem muito interessante, não é? Ele esteve na Bahia também, inclusive foi levado, como sempre, na Bahia a conhecer um candomblé, coisa que você encontra, por exemplo, a presença nas obras dele. Quer dizer, ele tinha uma paixão muito grande aqui pelo Brasil, e em particular pelo Recife. Não poderia deixar passar a oportunidade de perguntá-lo, professor, sobre o momento da nossa querida Academia Pernambucana de Letras, por favor. Olha, a nossa Academia de Letras é um problema muito particular, porque é uma instituição particular que se mantém do próprio bolso. Somos nós, os acadêmicos, que quando tem um problema, metemos a mão no bolso e dividimos as despesas. Então você imagine, uma casa onde passou Gilberto Freire, passou João Cabral de Melo Neto, passou Ariano. Eu não quero nem citar os presentes para não ser injusto com ninguém. Sim. Mas uma casa que tem nome, não é? que grandes figuras, grandes intelectuais, grandes escritores, que são hoje estudados em toda parte do mundo, não é? E, no entanto, não existe uma instituição, não é, que diga, olha, vamos preservar aquilo. Eu estou ali agora, mas, por exemplo, dentro de 30, 40 anos, 50 anos, vamos até dar não haverá mais nenhum de nós, serão outros que estarão lá. Quer dizer, nós não somos donos, nós tentamos preservar a cultura. E a academia é um símbolo de Pernambuco, é que congrega realmente os grandes escritores de Pernambuco. Então, eu acho que é uma situação muito delicada como se trata a cultura aqui na nossa terra. É verdade. Professor Lucílio, fique à vontade para repetir a data, o horário, o valor do livro e o local. Olha, em poucas palavras, né, como eu já vim dizer, a importância de Camus, de ser um homem tão atual e que vale a pena a leitura, não é? Eu, na segunda-feira, agora, dia 28, às 15 horas, estarei fazendo, não é, uma palestra intitulada Humanismo e Política, sim, que é o livro, e publicando posteriormente, na ocasião, encerrada a palestra, haverá a publicação do livro, que é Albert Camus,
Humanismo e Política, em que todas essas questões e outras mais são aprofundadas. É um livro que tem em torno de umas 300 e poucas páginas. O preço está baratíssimo, a R$50. Então, aqueles camusianos ou que quiserem descobrir Camus, garanto que terão um imenso prazer da leitura. Muito bom. Professor Lucilo Varejão Neto, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, professor. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. E quero convidá-lo a aparecer na academia para nos visitar, para ver de perto a nossa academia. Nós temos, inclusive, um museu com todo o mobiliário do século XIX. Será uma alegria. Um abraço, professor Lucilo. Abraço, obrigado. Obrigado também. Professor Lucilo Varejão Neto, professor, escritor, membro da Academia Pernambucana de Letras, e trouxe pra gente todas as informações do lançamento do livro Albert Camus, Humanismo e Política.